Bem, gente, nós vamos agora trabalhar com crimes contra o patrimônio. Olha só, chegou a hora de nós trabalharmos com os crimes mais famosos, né, que nós temos, assim, pelo menos em um país com muita desigualdade social, com muita criminalidade de rua. Então, olha só, a gente lembra logo dos crimes contra o patrimônio. É importante chamar a atenção que são crimes que retratam, né, a crise econômica, retratam a desigualdade social, são os crimes do macacão azul, né, como conhecidos eles mundialmente, porque são esses crimes de delinquência de rua, tudo bem? E eu começo a observar que todo crime, a gente sempre começa lembrando que ele é uma lesão a um bem jurídico relevante. E o patrimônio, minha gente, é um bem jurídico relevante, tanto é que a propriedade é um direito fundamental. Se a propriedade é um direito fundamental, eu vou estabelecer essa proteção de diversas maneiras. Né? Então, olha só, um direito administrativo, as limitações do Estado para intervir na propriedade e etc. E aí, quando a gente chega, por exemplo, lá no direito penal, a gente observa que há um rol de crimes que protege o patrimônio. Vai tomar, por exemplo, conta daqui do 155, que é o furto, passando pelo roubo, extorsão, olha só, receptação, dano, até nós chegamos lá no artigo 185, mais ou menos. Todos esses aqui são crimes, olha só, é um capítulo bem vasto que trata sobre crimes contra o patrimônio, tudo bem? Então, olha só, eu chamo aí sua atenção, né, e eu até coloco aí para vocês o grande desafio que nós temos hoje na criminalidade, né? Eu faço um diálogo com vocês, um diálogo um pouco criminológico, mas é uma expressão que inclusive foi dita pelo STF lá no julgamento, eu acredito, do mensalão. Ele disse assim, olha, o desafio dos crimes de colarinho branco, né, é alcançar plena efetividade, eu nem sei se há uma plena efetividade, né, mas olha só, da tutela penal dos bens jurídicos não individuais. Então, olha só, tendo em conta que se trata de delitos cometidos sem violência, incruentos, não atrai para si a mesma repulsa social dos crimes contra o colarinho azul. Né? Então é a teoria do macacão azul ou teoria do colarinho branco. Então, olha só, voltando para cá, esse aí é um grande desafio que nós temos a enfrentar. Em que pese, né, o STF até falado, eu acho que o ministro Fux que chegou a falar isso, né, que há uma tutela penal. Eu tenho minhas dúvidas, até porque a gente percebe tanto a criminalidade de rua que às vezes a gente nem vai buscar um boletim de ocorrência, etc e tal. Eu lembro que de primeira, há 10, 15 anos, quando a gente falava assim, roubo de um celular, meu Deus, a gente tem uma ocorrência e tal, para você conseguir o número de volta. Mas não, hoje chega lá e eu quero outro número, porque a gente percebeu que as pessoas nem quase noticiam esses crimes contra. Agora, tem uma repulsa social. Quando você ouve um roubo, né, você ouve. Há programas, inclusive no Brasil, que se alimentam, né, se sustentam da criminalidade. O cara fala, roubou um celular, ele faz uma matéria de 10 minutos roubando o celular. Isso é certo? Isso é errado? Não. Olha só, o que eu quero dizer é que isso chama a atenção da comunidade. Isso chama a atenção da comunidade, a comunidade tem essa atração por esse tipo de crimes. Quando é um crime político, etc., um crime de violação, um crime de colarinho branco, a gente já começa a ter uma outra leitura da esperteza, que isso faz parte do jogo, que faz parte do sistema. Até muitas vezes, lamentavelmente, confundimos, né? Lamentavelmente, criminalidade com política. Política é ser criminoso, criminalidade é ser político, né? Grandes empresários são espertos, etc. Tudo bem. Então, gente, aqui não é uma dificuldade, por favor, não faça essa compreensão, respeitando aqueles que de maneira dessa compreendem, que seria uma luta de classes, que o crime é coisa do pobre. Não. O que eu quero dizer é que há uma seletividade do direito penal e o sistema de justiça, o sistema penal, ele escolhe punir os delinquentes, né? Delinquentes de rua e outros crimes, você sabe que é um tratamento bem diferenciado. A gente vai começar então agora a trabalhar com o crime de furto. Então o primeiro crime que nós temos relacionados ao crime os crimes contra o patrimônio, né? Então olha só, é o crime de furto. E ele diz o seguinte, está lá no artigo 155, né? Que é subtrair alguém, né? Subtrair alguém não, é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então vamos lá, gente. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E aí a gente vai montar todos os esquemas do crime de furto. E aí eu vou trabalhar muito com o slide nessa aula. Para quê? Para que você possa, né, dando os pauses, fazendo as devidas anotações, tem muita coisa interessante que você precisa ter cuidado. E eu até chamo a atenção. O crime de furto,
é um crime, minha gente, que, olha só, ele tem muita incidência prática. Ele tem muita incidência prática, e se tem incidência prática, ele vai ter incidência em exames de OAB, vai ter incidência em concursos públicos, você ordinariamente vai ter que se manifestar na tua vida prática com relação aos crimes patrimoniais, porque eles, né, olha só, giram ali, depois do grande tráfico de drogas, eles estão ali juntos, né, porque fazem parte daquele mesmo métier. Então, olha só, então vamos começar muito a trabalhar com slide, de vez em quando eu vou aparecer aqui, né, para atrapalhar a sua anotação, mas eu preciso que, creio que assim vai ficar mais fácil a sua aprendizagem. Então, olha só, o crime de furto, né, olha só, ele trabalha com bem, né, e qual é o bem? É a coisa alheia, olha só. Então, o que é a coisa alheia? É aquilo que não pertence. Né? É aquilo que não pertence. Se o sujeito subtrai coisa própria, jamais, né, a gente vai estar diante de furto. Por quê? Porque aí é crime impossível. Você não tem como subtrair aquilo que lhe é próprio. Mas se você estava com ele emprestado e foi lá e pegou de volta. Não, foi exercício arbitrário das próprias razões. Você foi lá e devolveu, né, estava alugado e etc. Enfim, mas não pode ser considerado furto. Essa coisa ali tem que ser móvel, tá, minha gente? Então, olha só. É todo e qualquer bem corpóreo, suscetível de ser apreendido e transportado de um lugar para o outro. Então, o que é móvel? É tudo aquilo que pode ser apreendido e carregado de um lugar para o outro. Tá? O sentido real da coisa móvel, né, olha só, segundo o Código Penal, né, no tocante aos bens móveis, adota um sentido real e não propriamente jurídico. Então, olha só, para nós aqui, gente, tá? Coisa móvel não é aquilo que é móvel lá para o direito civil, tá? Então chama atenção, tá? Eu queria que você pudesse, né, se possível, não agora, para você não perder o foco, mas se possível depois, anotar no caderno, fazer uma revisão. O que é um bem imóvel para o direito civil? O que é um bem móvel para o direito civil? Tá na parte de área e vai classificar bens móveis e imóveis. Se eu fosse você, fazer uma revisão sobre isso. Para nós aqui do direito penal, a gente não usa aquele tratamento jurídico de lá. Não. Para nós aqui, olha só, bem imóvel é aquilo que eu posso transportar de um lugar para o outro. Luminária, olha só. Luminária, lá para o direito, ele está uma pertença, né? Olha só, ele está ligado junto à coisa móvel. Ali, olha só, é um bem imóvel, juridicamente falando, porque cresceu artificialmente, né? Olha só, há um bem artificial ao solo, então olha só, isso virou um bem móvel. Agora, imóvel. Agora, para nós, não, no direito penal, é um bem móvel, que eu posso lá tirar a luminária e levar de um lugar para o outro, tudo bem? Animais, seres semoventes lá para o direito civil. Né? Então, olha só, para nós aqui, né, a gente vai dar um tratamento equiparado. Né? E lembrar, né, aí eu convido vocês a estudarem que isso está mudando, né, já aprovou no Congresso, né, já passou pelo Senado, salvo engano, deve estar na Câmara dos Deputados, ou vice-versa, mas isso você pode até dar uma olhada depois no meu blog, eu trato sobre isso, que já um caminhar legislativo de dar uma autonomia para os animais como um terceiro gênero, né? Então, além dos seres humanos, as coisas, também temos animais. A jurisprudência do STJ já considerou inclusive no ano passado, ter um tratamento sobre animais como um gênero ali, além dos seres humanos, das coisas, numa terceira situação. E vale lembrar que eu chamo a atenção para você aqui, presta atenção nisso, que esse tratamento, olha só, joga até para o direito das famílias. Então, o direito das famílias, ele dialoga contra o direito civil, tá? Porque ele dá um tratamento de custódia aos animais, custeio e etc. Tudo bem? Vamos conversar mais um pouco, né? Então, olha só. E aí, tratar sobre também as coisas sem donos, né? Será que as coisas sem dono, né, podem ser abandonadas, né? Então, olha só. A apropriação das coisas sem dono, né, abandonadas, é um meio lícito para a obtenção de domínio. Ou ouro, né, da arcada dentária, né, olha só, não constitui uma coisa ali, né, olha só, coisa sem dono, né, olha só, não podem ser ali tratadas, né, de acordo com o roubo. Agora, cuidado, né, cuidado que podem ser outros crimes, né, então olha só, por exemplo, aquele que vai lá numa sepultura e viola, ele está praticando o crime, né, olha só, do delito de violação de sepultura. Agora, claro que se eu for lá e arrombar para tirar alguma coisa que tem lá dentro, aí eu vou estar sendo absorvido pelo furto, tudo bem? Por quê? Porque embora não seja do morto, né, as coisas que estão ali na casa, etc., são de herdeiros, tá? Então, cuidado com isso. Então, olha só, se eu fui lá
e peguei alguma coisa, estava no sepultado lá, né? Até tenso falar essas coisas, né? Tanta morte aí de Covid, mas olha só, a gente deve lembrar que lá não, lá é violação de sepultura. Agora deixou alguma coisa do morto lá na casa, você foi lá e pegou. Aqui não, aqui é furto. Por quê? Mas na hora do morto, não, porque quando ele morreu, aquilo passou para os herdeiros. É um princípio que a gente chama de princípio de Sansine, princípio de Sansine, né? Então, diante disso, não pode ali deixar de ser crime, nem deixar de ser crime de furto, porque é de alguém, é uma coisa alheia, continua sendo uma coisa alheia. Tudo certo? E a coisa perdida, né? Olha só, a coisa perdida, gente, está lá no Código Penal, né? Tem um crime específico lá, que é apropriação de coisa achada, né? Então, coisa achada. Somente pode ser classificada como perdida quando se situa em local público, de uso público. Aí sim é perdida. Agora está numa sala de aula. Alguém esqueceu um celular. Gente, olha só. Alguém esqueceu o celular, alguém esqueceu o vadimeco na sala. Então o tratamento tem que ser diferenciado. Agora deixo na rua. Aí você não vai, né? Poxa, achei R$100 na frente de um shopping, eu vou lá na polícia entregar, perguntar. Não, aí é de Deus mesmo, é um presente, agradeçam, né? E olha só, tava precisando, né? Olha só. E aí a gente vai perguntar, é possível furto de partes do corpo humano? Né? Olha só, é possível furto de parte de coisas humanas, né? Coisas humanas. Fio de cabelo, né? Olha só. Agora, a subtração, se for de um órgão vital, você vai estar furtando. Mas, na verdade, pode caracterizar, se estiver vivo, né, uma lesão corporal grave ou gravíssima, ou, quem sabe, né, um homicídio consumado, né? Dependendo da finalidade da pessoa, para que ela quer aquele parte do corpo humano. E o furto de cadáver, né? Olha só. Furto de cadáver. Olha só, caracteriza lá um outro crime que está no 211, né, que é o vilipêndio, né, o vilipêndio de cadáver. Agora, claro, que se for um cadáver que estiver lá na faculdade de medicina, ali ele está sendo utilizado, né, por aquela pessoa jurídica, por aquela universidade, aí é furto. Aí é furto. Por quê? Porque aquele cadáver ali, gente, não é um sentimento religioso que está em jogo. O que está em jogo ali, na verdade, é a construção, olha só, de um valor econômico, né? Então, olha só, ele ali já tem uma destinação econômica, então já deve ser tratado de forma diferente, Tem muita coisa para tratar, né? Olha só, eu até coloco furto de tecidos, órgãos e parte do corpo humano, né? Ou de cadáver para fins de transplante. Olha só, será que a gente poderia? Cuidado, tá, gente? Isso aqui, eu conto pra vocês que isso aqui eu tive, olha só, eu chamo a atenção para vocês que isso aqui, ó, eu respondi isso em uma prova oral de concurso, tá? Isso aqui foi me questionado em uma prova oral de concurso no aspecto civil, constitucional e penal, tudo bem? Que era a situação de você abrir mão de parte do corpo ou subtrair. Olha só qual é a ideia que nós devemos analisar. Perceba só, a remoção de tecidos, órgãos ou parte do corpo de pessoa ou cadáver para fins de transplante, tem que ser para fins de transplante, olha só, em desacordo com as disposições legais, olha só, isso aqui é o que? Aí você tinha que lembrar da lei lá, olha só, de disposição do corpo, né? A lei 9434, a lei do transplante. Então não é furto? Não. Se for um órgão, a parte de um corpo, para fins de transplante, mas sem observar o regramento legal, é a lei do transplante, tem um crime lá que é o artigo 14. Tá? E lembrando, tá? Isso é bom também para vocês estudarem direito civil, que deve ser lembrado aí, né, que essa violação, esse tratamento aqui, ele não pode ser esquecido de maneira alguma quando a gente trata, né, a gente trata isso daqui, a gente não pode esquecer de maneira alguma que ele envolve, tá? Ele envolve uma questão também relacionada muitas vezes trabalhar lá com direito civil, órgãos dúplices, até que ponto pode ser feita a doação ou não, até que ponto você pode dispor do seu próprio corpo, tudo certo? Então essa também é uma questão muito interessante. Furto de energia elétrica, olha só, furto de energia elétrica. Gente, olha só, a energia elétrica, olha só, ela... Cuidado, porque ela não é um bem móvel, tá? Olha só, mas eu vi que tem um gato, né? Lá da energia elétrica. Cuidado, minha gente. Por quê?
Porque a energia elétrica, olha só, ela não é um bem móvel. Ela é, na verdade, olha só, equiparada a um bem móvel. Guarda isso. Não é a mesma coisa? Não. Equiparada a um bem móvel. Tudo bem? Internet, gato net. Você não tá com um gato aí não, né, para assistir essa aula? Não, você não, você é uma pessoa diferente, né? Então, olha só, cuidado. Porque eu não sei se vocês lembram, mas acho que está com uns 4 anos. A gente está gravando essa aula hoje, 5 de maio de 2020. 5 de maio de 2020. Mas olha só, aproximadamente 4 anos, 4, 3 anos, olha só, o ministro das comunicações era o Kassab, tá? Então, olha só, lá de São Paulo, acho que ele foi prefeito, alguma coisa lá. E aí o que acontece? Chegou-se a discutir, mas depois parou, que você ia ter o acesso à internet por dados. Você ia comprar a internet, né? É uma briga da TV a cabo com a internet. O que eles queriam fazer? Eles queriam que você tivesse assim, ó, 300 mega por mês. Né? Por quê? Porque estava muita gente assim no Netflix e deixando a TV a cabo de lado. Então o que acontece? Passou-se a dificultar, né? A pessoa da TV a cabo, como eles são propriamente quase os donos da internet, geralmente eles estão juntos, o que eles queriam fazer? Forçar você a ser cliente dos dois. Então eles queriam limitar a tua internet por mês, dizendo que você comprar dados. Aí começou-se a discutir se o furto da internet seria ou não um crime. Gente, olha só. Aí isso não passou, né? Lembrar que não passou lá e etc. A internet hoje na nossa casa, ela continua. Você paga por mês e ela fica ali o mês todo à disposição. Perceba só. Se alguém for lá e gastar a tua internet, vai diminuir, claro que diminui a velocidade, etc. Mas vai diminuir o teu acesso? Não. Se você passar um mês de casa fechada, você paga quanto de internet? X reais. Se você passar um mês usando a internet, quanto? X reais. Então, olha só, não tem valor econômico. Então, olha só, se é crime contra o patrimônio, não tem valor econômico. TV a cabo é a mesma coisa, né? Você sabe do gato net, tal e etc. Tem, se você já ouviu falar sobre isso, né? Mas será que seria possível também? Cuidado quanto a isso. Por quê? Porque TV a cabo, né? Também você deve lembrar que TV a cabo também não tem essa. Você pode usar 10 canais, 50 canais. Se tiver dentro do seu pacote, paga o mesmo valor. Você pode deixar a televisão desligada o dia todo, né? E olha só, não usar, vai pagar aquele mesmo valor. Então, também não tem valor econômico. Agora, água. A água aqui já entrou numa discussão. Só que a água, gente, olha só, ela não está dentro desse nosso aspecto, tudo bem? Não está dentro desse nosso aspecto aqui desse furto. Ela pode estar dentro de um bem imóvel, né? Agora, claro, se ela for, né, não dentro de condomínio e etc. Aqui no meu apartamento eu pago o meu condomínio, 400 e pouco, 500 reais, e o que acontece? Eu tenho direito a usar água. Então não tem valor econômico. Né? Agora, se eu tivesse numa casa que lá passa aquele negócio da conta de água, ali já o desvio da água, né, poderia ser estelionato, né, ou uma fraude contra a empresa, ou um furto de água mesmo, se eu estivesse violando, tudo bem? Subtraindo. E aí o furto do sêmen. Quem falou, irmão? Pois é, furto do sêmen. É sério. Né? Então, olha só. Será que é crime ou não? Não estou dizendo que está falando, não. Pois é, gente. Porque, por exemplo, você vai num banco genético e lá tem o sêmen. Tem gente que compra, não sei se você sabe disso. Cuidado, a subtração de um sêmen lá no banco, lá de, né, olha só, genético, é crime também. Por quê? Porque ele possui uma energia genética. E essa energia genética, ela possui valor econômico. Tanto que tem gente que compra, tem gente que vende, né, sêmen. Então, olha só, e a cuidado disso também deve ser trabalhado. Tudo bem? E aí, minha gente, eu quero analisar com vocês agora uma figura chamada furto famélico, tá? Furto famélico. Eu vou jogar na tela, né? Olha só, porque tem muita coisa para você aprender sobre o furto famélico. Então eu vou explicar para vocês aqui em grossas linhas e depois eu vou colocar para vocês anotarem. Mas olha só, o furto famélico é o seguinte: você imagina que tem alguém que está em estado de necessidade. Em estado de necessidade, olha só, não se colocou naquela situação, está passando uma fome muito grande e precisa agora subtrair alimentos, né?
para saciar sua fome. Essa pessoa que está com essa necessidade, ela está para morrer, ela não tem outro caminho. Não é a pessoa que, eu estou querendo comer chocolate, vai lá e subtrai, não. É uma pessoa que tem uma necessidade profunda, não tem outro caminho. Essa pessoa, para saciar a fome dela, preservar a sua saúde, ela pode chegar lá e praticar, olha só, esse é o furto famélico. A pessoa tem estado de necessidade. Não é a pessoa que vai comprar carne para assar, não é a pessoa que vai no supermercado comprar arroz para fazer em casa, não é aquela que já passa a ser a vontade dela imediata. Nesse caso não há crime. Porque a gente vai ter que olhar lá para o artigo 24 do Código Penal e lembrar que a pessoa está diante de um perigo, ela não se colocou em perigo e naquela situação não tem outra maneira, ela tem que sacrificar ou o patrimônio ou a vida. Ela sacrifica o patrimônio para salvar a vida. Agora tem alguns requisitos que eu vou colocar na tela. Olha só, o perigo tem que ser atual. Bem, eu fui furtar porque amanhã eu vou ter fome, mais tarde vai dar uma fome, né? Não é assim não. Segundo, a pessoa não pode ter condições, olha só, lícitas para saciar sua fome. Tá? Então não possui condições. Então não é o cara que vai chegar lá, vou esperar dar fome que eu vou pro mercado que cabe o furto famélico. Não, essa tem condições de trabalhar. Então não tem como aplicar o furto famélico. Né? E que ela não tenha se colocado voluntariamente naquela situação. Eu decidi não trabalhar e quando eu precisar eu vou lá e furto. Não é assim. Não é assim. Então, dá um pause aqui, eu vou dar um pause para você anotar isso aqui, tá? Então, eu vou contar aqui até 3, tá? Você dá um pause, anota isso, que você vai precisar isso para a prova. 1, 2, 3, dê um pause, copia, né? E aí a gente continua, tudo bem? Então, olha só, vamos continuando aqui a nossa aula, já que você fez essas anotações. Então, eu chamo a atenção de você para não confundir, tá? Não confundir de maneira alguma, tá? Olha só, furto famélico, né? Furto famélico e estado de necessidade com estado de precisão, tá? O que é o estado de necessidade? Aí você coloca, artigo 24, é o perigo, não tem como escapar e etc. E o que é o estado de precisão? A precisão de dificuldade financeira, né? A pessoa está com dificuldade financeira, aí acha que porque está com uma dificuldade financeira tem o direito de ir lá furtar as coisas. Né? Isso acontece muito, né? Olha só, tá lá no coisa aí, por que você furtou? Não, gás, né? Tava precisando do gás, etc. Eu fui lá e furtei o gás, né? O gás não, furtou alguém para comprar o celular, para levar o celular, para poder comprar o gás lá para casa. Isso aí, né? Dificuldade financeira, estado de precisão. Tem que ser diretamente no alimento, tá? Para a gente poder trabalhar com isso, né? Furto de talão de cheques, né? O pessoal pode perguntar também. Furto de talão de cheque, né? Olha só. Rapaz, eu não sei se você lembra, hoje é difícil a gente achar, né? Mas, não sei se você lembra, mas o talão de cheque você comprava, né? Pagava na conta, ela tinha direito a 20 folhas por mês. Se quisesse mais, teria que descontar. Então, o talão de cheque, né? Ele pode ser agora ali objeto de furto, talão de cheque. Agora não confunde, tá? O talão de cheque, depois que ele se utiliza para falsificar a assinatura para comprar de alguém. Aí você não tem como punir pelo estelionato e pelo furto. Por quê? Porque o furto foi um crime meio para alcançar o estelionato. Tá? Então, dessa maneira a gente tem que observar. A gente tem que observar isso, tudo bem? Então isso aqui é importante você achar interessante. E se furta o cartão bancário, o cartão de crédito? Aqui não tem, tá, gente? Valor econômico. Por quê? Porque o meu cartão de crédito, sem a minha senha, sem meus dados completos, eu não consigo comprar. Não consigo tirar dinheiro da conta, não consegue nada. Mas eu conheço um site que eu consigo lá comprar só com cartão. Tudo bem, então nesse momento ele está enganando a pessoa e praticando o estelionato. Se ele subtrai o cartão, ele não praticou o crime. Ele praticou o crime quando ele utiliza. Aí é estelionato, ele está enganando o banco, ele está enganando ali a companhia aérea, sei lá, o lugar que ele está utilizando. Tudo certo? Beleza até aqui? Bacana, tá? Então olha só. Qual é o núcleo, né? Qual é a conduta do crime de furto? É subtrair. Subtrair. E o que é subtrair? É retirar algo de alguém. Retirar algo de alguém invertendo a posse. Tá?
invertendo a posse. Não interessa onde é que as coisas estão, mas basta que você chegue lá e inverta a posse. Isso aqui, gente, é importante, tá? É importante. Por quê? Porque é o seguinte, se a pessoa depois, né, quiser falar, eu estou praticando esse crime, eu quero saber quando é que ele se consuma, né? Quando é que a consumação do crime, né? Então, olha só, cuidado com isso. Por quê? Porque ele vai se consumar no momento que a inversão da posse, anota isso, ocorrer a inversão da posse, independente de ela ser mansa e pacífica. Então preste atenção nisso. O furto, olha só, se consuma com a inversão da posse, independente, ainda que ela não seja mansa e pacífica. Mansa e pacífica. Tudo bem? Então é possível a tentativa? É. Só vai lá tentar e só não deixa inverter a posse. Né? Então olha só, olha na hora. Mas quando é que se consuma? Com a inversão da posse, independente de ela ser mansa e pacífica. Tudo bem? Quem é o sujeito ativo do crime de furto? Qualquer pessoa. Sujeito ativo é qualquer pessoa. E o ladrão que furta ladrão tem 1000 anos de perdão? Não. O ladrão que furta ladrão, gente, ele também pratica crime. Tá? Também pratica crime. Tá? Não sei se você ouviu falar também no famulato. Né? O que é o famulato? Famulato é aquele que é praticado por pessoas que têm a coisa. Empregado doméstico, né? Então olha só, ele pratica famulato, porque é o crime do furto doméstico. Né? Ele fica ali com a agência das coisas e ele fica desviando para ele. Bem? Sujeito passivo é o proprietário da coisa. Proprietário da coisa, né? Ou então aquele que é possuidor legítimo da coisa móvel. Então aquele ali é a vítima do furto. Sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo. O elemento subjetivo, olha só, o elemento subjetivo, gente, percebe só, aqui nesse caso, o elemento subjetivo será quem? O dolo. É o dolo. Né? É o animus furandi, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, né? Olha só, é o animus furandi. Né? Olha só, é o animus furandi. O que é o animus furandi, né, minha gente? Então, olha só, o que é o animus furandi? Né? Só para a gente organizar aqui, o que seria o animus furandi? Está aí na tela para você, eu coloquei. Então, olha só, é o fim, né, de se assenhorar da coisa, de ficar com a coisa para si. E aquele, minha gente, que pega a coisa só para... Né, aquele que pega a coisa só para usar, né, vou emprestar, né, o irmão que pega a roupa da irmã, o irmão não pega da irmã, né? O irmão pega do irmão, empresta a bolsa, vai lá e usa, devolve. Não, isso é feio, mas é um fato atípico, porque para ser furto, tá, tem que ter essa vontade de se assenhorar da coisa, vai se assenhorar da coisa. Ah, entendi, entendi. Beleza? Então essa que deve ser a nossa compreensão. Então o furto de uso é um fato atípico. O furto de uso é um fato atípico. Não esquece disso, tá? Não esquece disso. É um fato atípico. É feio, né? Mas nós não podemos compreender. Agora, para ser furto de uso, tá, minha gente? Tem que ter alguns requisitos, tá? A coisa alheia tem que ser móvel e tem que ser infungível. Se a pessoa pega R$100 para depois devolver, isso é furto. Então tem que ser algo infungível. Isso. Tem que ficar claro desde o início da prática que aquela intenção é de utilizar momentaneamente. Porque senão a pessoa ela é autuada, ela fala assim, né? Não, eu peguei só para dar uma volta na bicicleta, né? Então, não tem, né? Então, eu dou um caso uma vez, que eu atuei num processo no interior, que os meninos chegavam lá e pegavam a bicicleta, né? Na praça, e eu dava uma volta e etc. Aí o que acontece? Quando foram pegos pela polícia, falaram assim, não, mas a gente ia devolver.
Eu até acredito que eles iam devolver, porque no interior tem essas coisas mesmo, já fui do interior. Mas só que é o seguinte, nesse caso não ficou claro desde o começo, então aqui era muito complicado, tá? Fazer esse argumento, né? De dizer, era só, não, porque tem que ficar demonstrado desde o começo. E terceiro, tem que restituir imediatamente a coisa assim que você utilizar, né? Então, olha só, para poder ficar claro que foi apenas para o uso, né? Não teve outra intenção, não teve nenhuma outra intenção. Tudo certo, minha gente? Então, olha só, nós trabalhamos aí com as questões relacionadas ao furto. Então, o que é o furto? Subtrair coisa alheia, móvel, alheia é tudo que não é meu, móvel, né? No sentido jurídico, é aquilo que eu posso carregar. Sujeito ativo, sujeito passivo, quando se consuma o crime, a consumação é com a inversão da coisa, independente de ela ser mansa e pacífica, é possível a tentativa, trabalhamos com várias coisas aqui relacionadas, o dolo, né, que é o elemento subjetivo, não existe furto culposo. A pessoa que leva sem querer, por negligência, o livro de outra pessoa para casa, fez algo feio, mas isso não é furto, porque o furto tem que ter o dolo, tá? Então olha só. E, para terminar, cuidado com os requisitos do furto de uso. Tudo bem? Vamos agora para o parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º, porque eu quero tratar com vocês sobre o furto, né, praticado durante o repouso noturno. Né? Então, o furto praticado perante o repouso noturno. Então, olha só. A pena mínima aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Causa de aumento de pena, né? Então, olha só. Agora, o que é, né, o repouso noturno? Né? Porque a gente fala assim, repouso noturno. Cuidado, minha gente, repouso noturno, tá? Então preste atenção. Repouso noturno não posso confundir, minha gente, olha só, não posso confundir com noite. Repouso noturno, gente, guarda isso. O repouso noturno, ele é relativo. Sim, ele é relativo, porque ele vai depender da época e da geografia. Então ele é da época e da geografia. Então cuidado quanto a isso. Quer que eu te dê um exemplo para deixar bem claro para vocês? Olha só, vamos lá. Imagina que 10 horas da noite, já é tarde, né? Uma rua de bairro, já está sossegado, pessoal? 10 horas, 10 e meia da noite? Já. Agora, por exemplo, você que está me assistindo aqui de Manaus, Constantino Nery, 10 horas da noite. Djalma Batista, 10 e 15 da noite, 10 e meia da noite. Então, olha só. A época é 2020, mas a geografia muda dentro de um conjunto, de um bairro, do que o centro da cidade. Tudo bem? Agora, olha só, 10 horas da noite, dia de sábado à noite, sábado à noite não, domingo à noite, Constantino Nery e Djalma Batista. Olha só, meia-noite, no mesmo lugar, meia-noite, né? Um domingo, já começou a ter o repouso noturno. Tudo bem quanto a isso. 4 horas da manhã, eu creio que aqui no bairro que eu moro, 4 horas da noite, 4 horas da manhã, está todo mundo descansando. Mas quem mora, por exemplo, perto de um terminal de ônibus, 4, 5 horas da manhã, aquele barulho todo, acabou o repouso noturno, tá? Então o repouso noturno, gente, olha só, eu não posso confundir com noite. O repouso noturno é algo relativo, ele é dependente da geografia e da época, do local, né? Então olha só, e cuidado para poder trabalhar com isso. Ele está querendo proteger, né, mais aquele ambiente ali das pessoas. Uma outra dúvida que tem é o seguinte, imagine que eu acordo de madrugada, todo dia, e então não tem repouso noturno para mim. Para mim não tem repouso noturno não, mas todo o meu condomínio está descansando. Vai se aplicar repouso noturno a causa de aumento? Vai, porque não é do caso concreto. É a repouso noturno para proteger aquela comunidade. Eu trabalho à noite, eu trabalho de madrugada. E de dia eu chego em casa para dormir. Eu quero que se aplique agora a causa de aumento e repouso noturno, porque a hora que eu descanso, meu repouso é durante o dia. Eu sou coruja, né? Trabalho à noite, de dia eu descanso. Vai aqui ter causa de aumento? Não. Por quê? Porque embora eu esteja descansando, eu esteja dormindo, mas a comunidade não está em repouso noturno. Então eu tenho que olhar para a geografia, para o ambiente relativo e daí tirar essa conclusão. Vai ter a causa de aumento, tá, minha gente? E é importante aqui vocês prestarem atenção, porque essa causa de aumento ela vai se aplicar também, tá,
vai se aplicar também, guarda isso, deixa anotado, tá? Mas ela se aplica ao furto qualificado, tá? O que é o furto qualificado? A gente vai estudar, tá? Mas já fica sabendo que é possível se aplicar ao furto qualificado, tá? Essas são as decisões do STF, do STJ mais recentes, tá? Mais recentes, tudo bem? Então, olha só, essas são as teses que a gente tem aí dessa aplicação. Tudo bem? Então, nós já vimos furto simples, furto com a causa de aumento do repouso noturno, e agora eu vou trazer mais um furto para vocês, né? Olha só, eu estou com 35, vamos avançar mais um pouco, né? Então, olha só, eu tenho agora, né? Olha só, o criminoso, olha só, primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, olha só, o juiz... vamos lá, então olha só, o furto privilegiado ele tem dois requisitos, o criminoso tem que ser primário, aí você já sabe quem é primário, né? É aquele que não é reincidente, e a coisa tem que ser de pequeno valor, a coisa furtada, tem que ser de pequeno valor, cuidado, o que é um pequeno valor, gente? Cuidado aqui. Porque isso, né, eu não posso confundir com insignificante. Porque insignificância não é crime. Afasta a tipicidade material. O pequeno valor é aquilo que não é insignificante, mas não chega a um valor mais alto. Para a jurisprudência, a lei não diz, mas para a jurisprudência, pequeno valor é aquilo que chega até um salário mínimo. Até um salário mínimo. Tudo bem? Então esse é um furto privilegiado. Então a gente tem que ser primário, e a coisa tem que ser de pequeno valor. É a mesma coisa de valor insignificante? Não. Tá? Então olha só, o que a jurisprudência diz? Que é aproximadamente até um salário mínimo. Se for um furto privilegiado, esses dois requisitos, o que o juiz vai fazer? Aí eu vou mostrar para vocês aí na tela. Olha só. Nesse caso, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, ou diminuí-la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Somente a pena de multa. Tudo bem? Então, olha só, quais são as vantagens? Consequências. Então, você anota no seu caderno o que é o furto privilegiado, quais são os requisitos e qual é a consequência. Ou o juiz substitui a pena de reclusão por detenção, ou diminui a pena de 1 a 2 terços na terceira fase, ou deixa apenas na aplicação da pena de multa. O juiz vai escolher isso no caso concreto, né? Então essa é a questão que deve se observar. Eu vou mostrar uma tela para você dar um pause e copiar, né? Analisar. Então olha só, quais são os requisitos? O agente tem que ser primário, né? E a coisa tem que ser de pequeno valor, né? Conforme eu mostrei aí para vocês, conforme eu deixei bem claro aí para os senhores e para as senhoras. Tudo certo? Esses são os requisitos do furto privilegiado. Do furto privilegiado. Tudo bem? O furto privilegiado ele pode ser aplicado, né, também ao furto qualificado. Então, agora eu estudei se poderia aplicar o repouso noturno ao furto qualificado. A gente viu que pode. E eu posso ter um furto qualificado, que é o que a gente vai estudar depois. Eu posso aplicar o furto qualificado e ao mesmo tempo ele ser privilegiado? Sim, tá? Sim, tudo bem? O informativo 851, anota, informativo 851, que é de fevereiro de 2017, o STF reiterou esse entendimento, tá? Então reiterou qual é o entendimento? É compatível, tá? É possível furto privilegiado com furto qualificado. Então existe furto privilegiado qualificado? Existe, tá? Existe, e o STF diz que isso é perfeitamente possível. Eu vou só te dar um caso para você imaginar. Eu rompi um obstáculo, eu rompi um cadeado de um portão para furtar um livro que vale R$100. Né? Acho que R$100 é até insignificante. Mas para furtar uma cadeira que vale R$500. Eu sou primário, a coisa de pequeno valor, não chega ao salário mínimo, e olha só, e eu fui qualificado porque eu rompi um obstáculo. Tá? Você vai ver que romper o obstáculo, cadeado, arrombar a porta, isso faz o furto ser qualificado. É o furto qualificado privilegiado. Então vai ter a qualificadora para mudar as bases da pena, mas eu vou pedir depois a diminuição da pena, né, no final das contas, para aplicar o furto privilegiado. Tudo bem? Então,
Então não esquece disso, foi confirmado lá no informativo 851, eu tenho anotado, 851, fevereiro de 2017, tudo bem? Então essa foi a parte 1, né, aqui de crimes contra o patrimônio, relacionado já, começamos a falar muita coisa do furto. O que a gente viu nessa aula, só para revisar? Furto simples, todos os requisitos, elementos que formam o crime de furto, furto em repouso noturno, caso de aumento, furto privilegiado, nós trabalhamos também todos os requisitos, deixamos tudo isso aí anotadinho para os senhores e para as senhoras, tá? Então assim, nós formamos muita coisa aí que você não deve esquecer. Lembra da consumação e lembra do elemento subjetivo, não vai esquecer essas questões que elas são de vitais importância. Não esquece que energia elétrica não é coisa móvel, mas ela se equipara, né? E as outras questões que têm um valor econômico. E aí você lembra de tudo aquilo que a gente também aqui já acabou conversando. A água, quando tem, né? Acho que é hidrômetro o nome. Né? Então, olha só, essas questões aqui também podem ser analisadas. Furto de sêmen, talão de cheque, cartão de crédito não, olha só, mas pode ser estelionato quando for utilizado e etc. Tudo certo, minha gente? Então essa foi a nossa primeira parte aí da nossa aula, depois a gente continua. Valeu!